A gente vai contar a história de Jesus Cristo, né? A importância que ele tem na nossa vida. Esse encontro é muito importante porque nós vamos falar da religião que ele fundou. Vamos falar dos precursores, né? São Pedro e São Paulo. Então a gente convida também São Pedro e São Paulo para que eles possam estar presentes, todos os apóstolos de Jesus, para que eles possam estar aqui conosco, nos dando luz, nos dando esperança, e de que o Espírito Santo ilumine esses momentos, essa hora que nós vamos estar aqui. Então, começando, vamos contar. Começando essa palestra, não é uma palestra, é uma conversa, né? Sobre a história da nossa igreja, da Igreja Católica. Essa igreja, ela não é difícil da gente entender, por quê? Porque ela é a nossa igreja, né? Seguindo um pouquinho assim nesse slide, nós vamos falar desde o nascer a queda do Império Romano. Nós não vamos chegar, vamos entrar muito na história. Vamos falar mais sobre os precursores, sobre a história da igreja em si, sem contextualizar muito a época. Até mesmo porque para a gente interessa, né, o que Jesus passou para nós, para que a gente pudesse fundar a igreja, ser hoje apóstolo da mesma. Vou tirar isso aqui. O fundador da nossa igreja foi Jesus Cristo. Foi ele também que elegeu os apóstolos e colocou Pedro como a primeira pedra da igreja. Então, a igreja, quem fundou a igreja? Foi Jesus Cristo. Né? Ele colocou que ele escolheu quem? Ele colocou Pedro para que Pedro pudesse dar prosseguimento ao trabalho dele. A gente vai ver mais tarde um pouquinho por que ele escolheu Pedro. Né? E isso foi realmente uma escolha. Aos 33 anos de idade, Cristo morre. E os discípulos vivem uma fase de dispersão e apreensão. 3 dias depois, Cristo ressuscita e aparece aos apóstolos. E depois, à vista deles, eleva-se ao céu. Os discípulos regressam a Jerusalém e vão se reunindo no Senado com alguns humildes. No dia de Pentecostes, festa hebraica das colheitas, a igreja nascente é fortalecida pelo Espírito Santo. Conhece o notável desenvolvimento. Se a gente observar as origens, aqui está a história de toda a igreja. Nessa primeira introdução, se a gente for falar direitinho, ela está aqui. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos salvar. Ele foi muito tempo na história. Ele foi já, por Isaías, ele já foi comunicado, ele já foi anunciado que viria um Salvador para nós. Quando ele chegou numa família pobre, né? Jesus, Maria, na situação que Maria, como menina, anunciada pelo anjo, de que ela seria a mãe do Salvador. Esse sim de Maria, que essa companheira de Jesus Cristo permanente, e nossa mãe, nossa companheira, esse sim dela foi a nossa salvação. Ela, junto com José, criou Jesus Cristo dentro de todas as leis, né, dentro da Torá, que eram as antigas leis, a lei mosaica. Criou ele dentro da igreja, com todos os preceitos, como a mãe deve fazer sempre com o seu filho. Porque, infelizmente, se hoje a gente pudesse seguir o exemplo de Maria, nós teríamos filhos mais dedicados, filhos mais compromissados com o bem da sociedade. Mas, infelizmente, isso não acontece. Não são com todos, mas, infelizmente, a sociedade ainda está cada vez distanciando mais.
Cria Jesus Cristo aquele homem dentro da família, bom filho, obediente, trabalhador. Chega um momento em que ele, preparando o seu caminho, São João Batista veio preparar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele batizava. E as pessoas achavam que ele é que era o Messias, o enviado. Mas ele nunca disse que ele era o Messias. Ele veio preparar os caminhos do Senhor. Quando chegou o momento, Jesus, com a idade de quase 30 anos, estava sendo batizado. E Jesus chegou até João. E foi João que batizou Jesus. Os discípulos de João conheceram Jesus. E eles queriam, 2 ou 3, seguiram Jesus no primeiro momento. Mas as outras pessoas, eles seguiram depois através da palavra de João. João batizou Jesus e a partir daí ele começou a vida pública dele. Teve o seu primeiro milagre, que estava na Galileia, com Nossa Senhora, né? Casamento. Foi ali que Nossa Senhora, com a graça, com o amor de mãe, ela impulsionou Jesus a fazer o seu primeiro milagre. E aí o marco está aí. Ele entrou na vida pública depois desse milagre. E ele passou por todo esse tempo procurando reestruturar, né, um grupo de pessoas que pudessem entender a disciplina, a doutrina dele. Engraçado que Jesus, ele não procurou gente famosa, intelectual, porque tinha nessa época, nas sinagogas, pessoas muito inteligentes, que conheciam demais a lei de Deus, né, sabiam de cor, cada coisa, eram pessoas muito sábias. Mas Deus não foi atrás disso, Jesus não foi. Ele saiu andando, né, procurando. Porque o que ele via eram os corações. E ele chegou até Pedro. Ele conseguiu, andando, ele ficou sabendo que Pedro, um homem, um pescador, rude, simples, né? E, inclusive, eu trouxe, depois eu trouxe até um videozinho pequeno que fala desse encontro. Como foi que Jesus encontrou Pedro, né? E foi a partir desse momento que Pedro se apaixonou por Jesus. Pedro era um homem pecador, um homem simples como nós. Errava toda hora, Jesus puxava a orelha, ensinava de novo. Porque Jesus foi homem, gente, homem como nós, homem, mulher, ele entende. Ele sabia da nossa pequenez, da nossa necessidade de ser formado. E ele, o que ele fez? Ele foi formando o quê? Ele foi junto com todos os apóstolos e ele via que Pedro tinha liderança entre os apóstolos. Que Pedro, apesar daquele jeito dele, ele tinha um amor muito grande pelas pessoas. E seguiu todos os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Na época da morte de Jesus Cristo, aos 33 anos, a idade que Cristo morre, os discípulos vivem na fase da dispersão e apreensão. Nesse momento, quando passa por toda essa caminhada, todo esse sofrimento que Jesus teve que passar, essa inveja dos grandes, né? Esse jeito dele, firme, de mostrar a fé, de mostrar o amor em Deus, ele nunca voltou para trás, ele nunca mentia, ninguém agradou ninguém. Ele falava a verdade das pessoas. E ele ensinava a amar. Ensinava a gente ver o coração das pessoas e não a aparência. E por causa disso, muitas vezes, ele causava inveja nos grandes. Porque ele era uma pessoa que apareceu, olha, esse aí não é o filho de Maria, o filho de José, aquele lado, aquele bairro lá, a gente ia brincar. Como é que agora está aí fazendo milagre? Entende? Ele era um homem assim. E quando ele foi, à medida que ele foi fazendo os milagres, que ele foi caminhando na vida pública, o que aconteceu com ele? Ele foi amado, ele foi seguido, eram muitas pessoas que buscaram nele esperança, principalmente os sofredores. Porque ele dava privilégio, ele cuidava daqueles que mais sofriam.
Então, nesse caminho dessa via, todos, né? Jesus chega por causa do império, da época política. Ele foi morto, ele foi condenado. Tinha a simpatia de todo o povo. O Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Imagina se a sociedade fosse esse exemplo daqui. Se todas as pessoas pudessem se unir para não deixar ninguém passar fome, para não deixar ninguém doente, para não deixar ninguém dormir debaixo da ponte, para não deixar ninguém ser drogado, para não deixar ninguém matar o outro, porque o outro tem mais, porque o outro tem menos, abusar de crianças, matar mulheres. A gente não sabe todos os motivos sólidos por aí. Se houvesse amor, se houvesse partilha, isso não teria acontecido. A nossa sociedade está precisando chegar nas primeiras comunidades, onde as pessoas tinham amor. Né? Quando a pessoa quer o quê? Quanto mais dinheiro melhor, quanto mais bens melhor, quanto mais tempo for melhor. Não importa, nasce a mãe, nasce o pai, o irmão, passa por cima como um corpo opressor. O importante é vencer, esquecendo que a nossa estada nessa fé é para aprender a amar, é para aprender a seguir o caminho de Jesus. Jesus disse que ninguém chega ao Pai a ser por ele. Jesus foi pobre de matéria e espírito. Ele não tinha onde postar a cabeça. Todo mundo tinha onde dormir, mas Jesus não tinha. Ele passou a vida inteira dele andando, perambulando, fazendo milagres, ajudando o outro. Morreu numa situação como se fosse um mendigo. Jesus não precisava ter morrido dessa forma. Mas ele não desistiu de nenhum de nós. Tá? Deus me falado, não vou deixar meu filho morrer por essa gente, sabe, cheia de pecado, maldosa, fingida, invejosa. Eu vou tirar meu filho disso aí. Não. Deus é tão maravilhoso, ele ama tanto o ser humano, que ele não desistiu de nós. Ele morreu na cruz. Derramou o sangue todo até virar água, que nos deu a salvação. E hoje, nasce qualquer criança nesse país, nesse mundo, meu Deus, ele está salvo. Jesus morreu por ele já. Então é o momento de todos nós cristãos, junto com a igreja, valorizar o que Jesus fez por nós. Ele não deu nada para nós, nós perdemos para ele tudo. Mas ele deu tudo que ele tinha para nós. E a nossa igreja, né, a nossa sociedade, poderia tanto, a gente precisa muito rezar, para que isso aqui seja uma realidade. A gente sabe que está muito longe, a gente dá risadas. Como uma pessoa vai viver terra, outros dois, e dividir dinheiro? Mas, gente, para Deus não é impossível. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se Deus quiser, Ele vai fazer, porque Ele deu para nós um chamado de livre e ambíguo. Você quer ele está perto de você. Você expulsa ele vai ficar te esperando. Ele não é prometido, ele não vai avançar, ele vai esperar você chamar.